essa questão do efeito vacina, até hoje, ela é muito discutida no meio acadêmico, no meio científico, porque não se tem um estudo concreto de que realmente o nosso organismo consiga desenvolver uma resposta imunológica que vá realmente neutralizar a ação da toxina botulínica. Até hoje, a gente não consegue definir. O meio científico ainda não. Existem aqueles que defendem que sim, quando o nosso organismo entra em contato em períodos muito curtos ou com a carga proteica muito grande, você vai desenvolver uma resposta imunológica, até mesmo porque é isso que acontece, por exemplo, com as vacinas que a gente usa. E existem aqueles grupos que falam que não, que por mais que você faça uso da toxina botulínica, o seu organismo não vai desenvolver essa resposta, ele não vai desenvolver esse anticorpo. Daí, muitas vezes, o que acontece? Quem está começando a trabalhar com toxina botulínica fica naquele dilema. E aí, existe ou não existe o efeito vacina? Eu acredito ou não acredito? Eu acredito ou desacredito? Eu vou falar para vocês, sinceramente, o que acontece? Se você for basear em artigos científicos, em estudos, você vai ver realmente que os artigos mostram que, assim, pouquíssimos pacientes desenvolvem uma reação imunológica contra a toxina botulínica. Pode acontecer realmente da toxina não funcionar, do paciente estar acostumado a fazer a aplicação da toxina botulínica por anos, e de repente, num certo momento, ele vai lá e faz uma aplicação, a aplicação não funciona? Pode acontecer. Mas pode acontecer por aqueles fatores que eu disse anteriormente. E não necessariamente por causa do desenvolvimento de uma resposta imunológica, do efeito vacina. Porque quando eles vão analisar realmente os pacientes que fazem o uso da toxina botulínica por um tempo, quando eles vão ver que esses pacientes, eles vão ver que somente 0,32% desses pacientes, quando eles vão fazer a dosagem dos anticorpos neutralizantes, é que eles vão ver que esses anticorpos têm uma dosagem baixíssima. Ou seja, se você precisa desses anticorpos para ter o efeito neutralizante da toxina botulínica, e quando você vai dosar esses anticorpos, você encontra uma quantidade muito pequena desses anticorpos, opa! Então, o sistema imunológico não está reconhecendo essa toxina para desenvolver um efeito vacina. Então, quem acredita que o efeito vacina é um mito, eles se baseiam nisso, que as pessoas que estão ali, que desenvolvem que desenvolvem uma resposta, que quando fazem a aplicação da toxina botulínica, eles não têm uma resposta positiva, ou seja, não tem a paralisação da musculatura como esperado, se eles vão fazer a dosagem, eles veem que são pouquíssimos pacientes que apresentam anticorpos, e esses anticorpos têm uma dosagem muito baixa. E daí eles acreditam nisso, assim, então assim, opa, não é, o sistema imunológico não está produzindo essa resposta. Na minha opinião, pelo tudo que eu já li, assim, eu, por exemplo, eu já tive uma paciente que usando uma toxina com ela não teve efeito, e logo depois eu usei uma outra marca de toxina e ela teve efeito. Mas aí realmente eu não cheguei a pedir a dosagem de anticorpos para ela, então assim, eu já fiz muitas aplicações de toxina botulínica, então assim, foi uma paciente só que aconteceu isso. Só que logo depois, passado um tempo, a gente aplicou uma outra marca de toxina botulínica, a gente teve efeito, ou seja, não foi efeito vacina que aconteceu com ela. Mas, enfim, na minha experiência, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, o que eu acredito que aconteça? Eu acredito, sim, que antigamente a gente podia, sim, ter esse efeito vacina quando você fazia a aplicação dessas toxinas da toxina botulínica. Por quê? Porque antigamente a toxina botulínica ela não era tão purificada quanto a toxina que a gente encontra no mercado hoje. Então, vocês lembram com vocês que eu falei anteriormente lá que quando você aplica uma toxina botulínica, que além da toxina você está aplicando uma outra sobrecarga de proteína também, uma outra quantidade de proteína, não vem outras proteínas juntas? Então, isso acontece o quê? Isso estimula, assim, o seu organismo a produzir uma resposta imunológica, levando à produção de anticorpos neutralizantes. Só que eu acredito que isso acontecia antigamente, por quê? Porque as toxinas antigamente realmente eram toxinas que não eram tão puras e não eram tão purificadas quanto as que a gente tem hoje no mercado. É lógico que a gente encontra no mercado, sim, várias outras toxinas que realmente elas não são tão puras, que tem outros agregados proteicos para dar estabilidade, ou mesmo o processo de purificação não é tão puro, não é tão ok, mas ele é permitido ainda pelos órgãos de vigilância da vigilância sanitária, são ditos
adequados, né, aptos a serem distribuídos na população, mas o nosso organismo pode desenvolver. Só que hoje, como a gente encontra no mercado proteínas, né, toxinas botulínicas com uma purificação muito mais alta, eu acho que esse efeito de vacina está sendo extinto quando se trata de toxina botulínica. Porque a gente tem também, a gente tem isso no nosso organismo. De repente, a proteína, ela pode não ser um imunógeno, ou seja, ela pode não desenvolver uma resposta. Ela é uma proteína, mas o nosso organismo não reconhece ela como um agente que estimule o nosso organismo a produzir uma resposta imunológica. Então, pode ser que agora, a partir desse momento que as toxinas estão cada vez mais purificadas, com estruturas cada vez mais puras, que isso pode não vir a desenvolver essa resposta, esse efeito vacina no nosso organismo.